Bom, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de atividade extensionista e o nosso tema escolhido foi o CPC4, que é ativo intangível. Eu vou começar a apresentação contextualizando as duas empresas analisadas no nosso trabalho sobre o ativo intangível, que é a TOTUS e a Locaeb, as que a gente escolheu. Ambas as empresas elas estão listadas na B3 e pertencem ao setor de tecnologia da informação, mais especificamente no segmento de programas e serviço. Ou seja, as empresas elas lidam com desenvolvimento e comercialização de softwares e soluções digitais, o que já sinaliza uma forte presença de ativos intangíveis como propriedade intelectual, softwares desenvolvidos, marcas, plataformas digitais e até o ágio por aquisições. A TOTUS, ela é especializada em softwares de gestão empresarial, como ERP, CRM e soluções para RH. Ela também atua como plataforma de colaboração de marketing digital e, mais recentemente, expandiu para o setor financeiro, que oferece serviços por meio da TOTS TechFin. Já a Locaeb, ela oferece soluções como o B2B, que é voltada para transformação digital. Então, seus principais produtos são hospedagem de sites, softwares e para e-commerce de ERP. Assim como a TOTS, a Locaeb, ela também atua no setor financeiro por meio de uma plataforma que se chama PagCerto. Então, aqui a gente consegue ter essa noção boa das duas, do que elas fazem, né? E agora eu vou falar um pouquinho das demonstrações do resultado do exercício, DRE, e o balanço patrimonial, de forma mais simplificada assim por cima, porque depois o Rafa vai dar mais ênfase na questão do intangível delas. Então, partindo agora para os dados financeiros e patrimoniais da empresa, nós temos um destaque para a presença dos ativos intangíveis no balanço. Aqui a gente tem como database 31/12/24. No final de 24, a TOTS possuía um total de ativo de 8,53 bilhões, enquanto a Locaeb apresenta 4,01 bilhões. Aqui. Isso, tá certo. Ou seja, a estrutura da TOTS ela é mais do que o dobro da Locaeb em termos patrimoniais. Quando a gente foca especificamente nos ativos intangíveis, a TOTS ela tem 4,26 bilhões em intangíveis, sendo que desse total, 3,38 bilhões correspondem a goodwill, ou ágio, que está claramente separado no balanço, a gente consegue ver essa separação no balanço deles. Esse ágio, ele geralmente vem de aquisições de outras empresas, quando se paga mais do que o valor contábil dos ativos líquidos, o que mostra a valorização da marca, tecnologia ou clientela adquirida. Já a Locaeb, ela apresenta 2,29 bilhões em intangíveis, mas não segrega explicitamente o valor do goodwill, então a gente não consegue ter essa visualização dentro do balanço patrimonial dela. Então, ou seja, ela trata tudo de forma mais agregada. Isso pode dificultar um pouco nas análises de quais intangíveis são adquiridos, desenvolvidos ou oriundos de ágio. Então, essas são as diferenças aqui mais por cima. Agora, o Rafael vai falar um pouco mais sobre os intangíveis dela. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o ativo intangível da TOTS. Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são registrados pelo custo de aquisição, enquanto aqueles que são obtidos em combinação de negócios ou acordos são registrados pelo valor justo na data da aquisição. Nós temos uma tabela que demonstra os ativos intangíveis da TOTS, que são software, marcas e patentes, carteira de clientes, ativos de desenvolvimento, outros e o ágil. Os intangíveis podem ter vida útil definida ou indefinida. Os ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da sua vida útil e avaliados quando a perda de valor sempre houver algum indício, algum tipo de indicação. E com a vida indefinida não são amortizados, mas passam por testes anuais de recuperação de valor, que é o famoso impairment. Pode passar por gentileza. Agora eu também vou explicar mais um pouco sobre o ativo intangível da Locaeb. Eles também demonstraram essa tabela,
que tem o mesmo segmento e da tabela do TOTS, né, porque ambos são do ramo de tecnologia, então ele também apresenta software, marcas e patentes, desenvolvimentos internos, outros e o ágil. O ágil, ele não é amortizado, mas ele é testado anualmente e é apresentado como investimento ou intangível. Se for investimento, é uma controladora, e se for intangível, é consolidado. Pode passar, por gentileza. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as notas explicativas da Local Web e da TOTUS. A Local Web, ela traz uma composição nas suas notas explicativas, como mostra essa imagem, e os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo do momento do seu reconhecimento inicial, em linha com as disposições previstas no CPC 4. E a TOTS, ela não demonstrou uma composição, como a Local Web, só que ela traz em evidência também o ativo intangível com vida definida, que são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por redução do valor recuperável sempre que houver algum indício da perda do valor econômico do ativo. E a amortização do ativos intangíveis com vida definidas, que é reconhecido na demonstração de resultado na categoria de despesas, consistente com a utilização do ativo intangível. Então, a TOTS, ela não traz essa composição, só que ambas são bem semelhantes na sua política contábil, e dando ênfase à vida útil do ativo intangível e a sua amortização. Agora o Sandro vai falar um pouco mais sobre a margem EBITDA. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a política contábil relacionada ao CPC 04. Ambas as empresas, elas seguem o CPC 04 e a norma internacional IAS 38. Ambas também, elas avaliam os intangíveis ao custo, fazendo testes de impairment anuais, e também classificam os ativos intangíveis entre vida útil definida e indefinida, quando aplicável. Alguns diferenciais é que a TOTS, ela tem um foco maior em testes de impairment por unidade geradora de caixa. Já a Local Web, ela tem um foco maior em aquisições e combinações de negócios. Pode passar. A margem EBITDA da Local Web, ela tem um destaque, ela destaca, né, que a empresa, ela não separou a depreciação e amortização, e o que é comum em algumas DREs. Só que a gente não teve essa margem EBITDA 100%, porque foi a gente que fez esses cálculos, porque ambas as empresas, tanto a Local Web e a TOTS, elas não fornecem essa margem EBITDA. Então, a gente fez a fórmula padrão EBITDA, né? A gente somou o resultado antes do financeiro e tributos, despesas financeiras, o IR e a amortização, e dividimos pela receita líquida. A receita líquida é de 1.370.032 mil, e a EBITDA estimada que a gente achou foi de 276,4 milhões. Pode passar. Já a margem EBITDA da TOTUS, ela destaca melhor a amortização e o IR, né? E também aqui é o mesmo caso da Local Web, a gente que fez essas fórmulas para encontrar essa EBITDA estimada, né? Que foi de 1.207 milhões. Então ela apresenta de forma mais clara também a depreciação e a amortização, o que contribuiu de certa forma para a margem EBITDA mais robusta que a gente tem nela. Também, em comparação à TOTUS, ela é bem maior do que a Local Web. Pode passar. Agora a conclusão é que a TOTS, ela evidencia, né, na realidade ambas evidenciam melhor o CPC 04, mas a TOTS evidencia melhor, porque ela tem maior proporção de tangíveis no balanço, tem o teste anual, notas explicativas mais claras, e também a maior margem EBITDA que a gente achou. Já a Local Web, ela também segue corretamente CPC 04, ela destaca plataformas e marcas adquiridas, aponta as aquisições, mas com menos detalhamentos contábeis. Então, portanto, a TOTUS é a melhor empresa que inicia o CPC 07, porque ela possui maior transparência e detalhamento em suas demonstrações. Pode passar. Todos os nossos
nossas informações. A gente pegou diretamente da Bolsa, da B3. Então, é esse nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.